Os senhores de engenho tinham um ditado: cuidado com o escravo que nunca dá trabalho. Parece contraditório, não é? Por que temer justamente aquele que obedece, aquele que nunca reclama, nunca foge, nunca se rebela? Porque os senhores sabiam de algo que a história oficial nunca te contou. Os escravos mais obedientes não eram os mais submissos, eram os mais inteligentes e os mais perigosos. Fica comigo até o final, porque essa história vai virar tudo o que você aprendeu sobre escravidão de cabeça para baixo. E quando terminar, você vai entender por que os maiores massacres, as vinganças mais elaboradas e as fugas mais bem-sucedidas foram planejadas por quem ninguém suspeitava: pelos obedientes. Essa é a história de 5 pessoas, 5 escravos que ninguém temia, 5 pessoas que os senhores consideravam de confiança, e 5 vinganças que mudaram o curso da história da escravidão no Brasil. Prepare-se, porque o que você vai ouvir nas próximas horas é a história que tentaram apagar por 200 anos. Entre parênteses, parte 1, o fantasma do recôncavo, Luiz e a arte da paciência letal. Fecha parênteses. Vamos começar em 1789, Bahia, Recôncavo Baiano, região do açúcar. Naquele ano, o Brasil ainda era colônia de Portugal. A economia girava em torno do açúcar, e o açúcar era construído sobre sangue. Existe uma fazenda chamada Engenho Santana, uma das maiores produtoras de açúcar da região. Suas terras se estendiam por léguas, seus canaviais pareciam não ter fim. 340 escravos trabalhavam naquela propriedade, 340 almas mantidas em cativeiro, 340 histórias de sofrimento que ninguém registrou. O dono se chama Manuel da Silva Ferreira, um homem de 56 anos, português de nascimento, chegou ao Brasil aos 20, com nada no bolso e ambição nos olhos. Construiu sua fortuna comprando terras baratas e trabalhadores ainda mais baratos: escravos. Manuel é rico, muito rico. Tem casa em Salvador, outra em Lisboa. Seus filhos estudam na Europa. Sua esposa usa vestidos importados de Paris. E tudo isso foi construído com o suor, o sangue e as lágrimas de 340 pessoas que ele considerava propriedade. Manuel não é exceção, é a regra. Todo senhor de engenho da época era assim. Cruel não por sadismo, mas por cálculo. A crueldade era ferramenta, medo era administração. Entre os 340 escravos, havia um que se destacava, mas não da forma que você está pensando. Ele se destacava por ser invisível. O nome dele era Luiz. Luiz tinha 32 anos quando nossa história começa, mas sua história começou muito antes. Nasceu na fazenda em 1757, filho de africanos que vieram no mesmo navio negreiro 20 anos antes. A mãe chamava-se Yara, o pai, Kwame. Nomes africanos que foram apagados dos registros oficiais, substituídos por Maria e José. Mas na intimidade das senzalas, os nomes verdadeiros sobreviviam. Yara morreu quando Luiz tinha 8 anos. Febre. Não recebeu tratamento. Escravos doentes não tinham valor econômico suficiente para justificar médico. Kwame foi vendido quando Luiz tinha 12. Separação de família era prática comum. Manuel precisava de dinheiro para pagar uma dívida. Kwame valia bom preço por ser forte e jovem. Luiz nunca mais viu o pai. Essas perdas moldaram o menino, mas não da forma que os senhores esperavam. Não o quebraram, ao contrário. Ensinaram-no algo fundamental: que amor, família, esperança, tudo isso poderia ser arrancado dele a qualquer momento. Que não havia segurança, não havia justiça, não havia ninguém vindo salvá-lo. Se ele quisesse liberdade, teria que conquistá-la sozinho. E para conquistá-la, precisaria ser mais esperto que seus opressores.
Então Luiz observou, aprendeu, esperou. Aos 15 anos, Luiz descobriu algo importante. O feitor principal da fazenda, um homem chamado Augusto, não sabia ler. Isso era comum. Muitos feitores eram homens pobres, sem educação. Subiam na hierarquia através de brutalidade, não de intelecto. Augusto precisava fazer relatórios para Manuel. Quantos sacos de açúcar foram produzidos? Quantos escravos trabalharam? Quantas ferramentas foram usadas? Ele forçava os escravos alfabetizados a escrever esses relatórios. Ditava os números, eles escreviam. Luiz se ofereceu para fazer isso. Augusto aceitou. Afinal, por que não? Era só um moleque obediente fazendo trabalho braçal e intelectual. E assim começou a escalada de Luiz. Ele escrevia os relatórios perfeitamente. Nunca errava, nunca questionava, nunca pedia nada em troca. Augusto começou a confiar nele. Aos 17 anos, Luiz foi transferido da lavoura de cana para trabalhar perto da casa grande. Ajudava nas tarefas administrativas, organizava papéis, fazia contas. Aprendeu português perfeito, aprendeu a ler e escrever melhor que muitos brancos. E sempre, sempre foi obediente. Nunca reclamou, nunca falou alto, nunca olhou nos olhos de um branco com desafio. Era invisível. E enquanto era invisível, observava tudo. Luiz memorizou a rotina da fazenda com precisão cirúrgica. Sabia que o feitor Mor acordava às 5 da manhã, que o segundo feitor tinha insônia e ficava acordado até meia-noite, que o terceiro feitor dormia bêbado 3 vezes por semana. Sabia onde as armas ficavam guardadas, sabia qual fechadura estava enferrujada, sabia qual tábua do assoalho rangia. Sabia quais escravos eram espiões dos senhores, sabia quais eram leais aos feitores por medo e quais por convicção, sabia quais poderiam ser confiáveis se chegasse a hora. Durante 15 anos, Luiz construiu um mapa mental completo da fazenda. Cada fraqueza, cada oportunidade, cada ponto cego. E esperou. Por que esperar tanto tempo? Porque Luiz entendia algo que muitos rebeldes não entendiam. Rebelião apressada é rebelião fracassada. Nos 15 anos que Luiz esperou, houve 3 tentativas de fuga em massa na fazenda. Todas falharam. Todas terminaram em massacre. A primeira foi em 1775. 20 escravos tentaram fugir durante a noite. Foram capturados em 2 dias. 10 foram mortos como exemplo. Os outros 10 foram chicoteados até ficarem irreconhecíveis. A segunda foi em 1780. Um grupo planejou incendiar a casa grande durante um jantar. O plano foi descoberto porque um dos conspiradores contou para um escravo leal aos senhores. Todos os envolvidos foram executados publicamente. A terceira foi em 1785. 15 escravos atacaram os feitores com ferramentas agrícolas. Mataram 2, mas não tinham plano de fuga, não sabiam para onde ir. Foram caçados como animais, todos mortos. Luiz assistiu a tudo isso e aprendeu. Aprendeu que violência sem planejamento era suicídio. Aprendeu que confiança era perigosa. Aprendeu que pressa era inimiga da liberdade. Então ele esperou mais. E enquanto esperava, recrutava. Mas não recrutava da forma óbvia. Não formava grupos, não fazia reuniões secretas, não fazia juramentos. Tudo isso deixava rastros. Tudo isso podia ser descoberto. Em vez disso, Luiz identificava pessoas, uma a uma, ao longo de anos. Identificava pela forma como reagiam à injustiça. Não os que explodiam em raiva, esses eram perigosos, imprevisíveis, mas os que ficavam em silêncio, os que guardavam a raiva, os que tinham autocontrole. Luiz conversava com essas pessoas, conversas aparentemente inocentes, sobre clima, sobre trabalho, sobre nada. Mas nessas conversas ele plantava sementes. Uma frase aqui,
uma ideia ali. Um dia as coisas vão mudar. Paciência é uma virtude. Os senhores não vivem para sempre. Pequenas sementes que germinavam devagar. E quando a pessoa estava pronta, quando tinha demonstrado autocontrole suficiente, inteligência suficiente, paciência suficiente, Luiz fazia a aproximação real. Nunca direta, sempre através de metáforas, sempre deixando a pessoa preencher as lacunas. Quando a lua nova chega, muitas coisas que estavam escondidas se revelam. Se a pessoa entendesse, se mostrasse interesse, Luiz continuava. Se não entendesse, ele nunca mais tocava no assunto. Em 15 anos, Luiz recrutou 17 pessoas. 17 pessoas que aprenderam a arte da obediência como camuflagem. 17 pessoas que esperaram. Se você está achando essa história fascinante, se inscreve no canal, porque o que vem agora vai te mostrar que resistência à escravidão era muito mais complexa, mais inteligente, mais sofisticada do que qualquer livro de escola te ensinou. Em 1789, Luiz decidiu que era a hora. Por que 1789? O que mudou? Várias coisas. Primeira, Manuel da Silva Ferreira estava envelhecendo. Aos 56 anos, começava a ficar doente com frequência. Delegava mais responsabilidades para os feitores. Estava menos atento. Segunda, havia tensão entre os próprios feitores. Augusto, o feitor mor, estava perdendo o poder. Um feitor mais jovem, chamado João, estava tentando tomar seu lugar. Essa divisão interna criava oportunidades. Terceira, a lua. Luiz tinha estudado os ciclos da lua por anos. Sabia que nas noites de lua nova, as patrulhas noturnas tinham muito mais dificuldade de vigiar. A escuridão completa era a aliada. E quarta, Luiz tinha 42 anos. Não era mais jovem. Se esperasse mais, talvez ficasse velho demais para executar o plano. Era a hora. A noite escolhida foi 14 de agosto de 1789. Lua nova. Céu sem nuvens, mas escuridão total. Luiz passou o dia trabalhando normalmente. Escreveu relatórios, organizou papéis, sorriu quando mandaram sorrir. E esperou. Às 2 da manhã, ele se moveu. O plano era dividido em fases. Cada fase tinha que funcionar perfeitamente para a próxima acontecer. Fase 1. Neutralizar os feitores. Havia 5 feitores dormindo na fazenda naquela noite. 2 na casa dos feitores, 3 em quartos separados na casa grande. Luiz tinha estudado o sono de cada um deles. Sabia quem dormia pesado, quem acordava fácil, quem tinha armas no quarto. Ele e 2 outros escravos, Tomás e Miguel, foram primeiro até a casa dos feitores. A fechadura era velha. Luiz tinha observado o mecanismo centenas de vezes. Sabia exatamente como abrir sem fazer barulho. Entraram. Trancaram a porta por fora, depois empurraram um baú de madeira pesado contra a porta. Se os feitores acordassem, não conseguiriam sair rapidamente. Fase 2. A Casa Grande. A Casa Grande do Engenho Santana era uma construção imponente. 2 andares, varanda frontal com colunas, símbolo do poder de Manuel. Luiz conhecia cada centímetro daquela casa. Tinha limpado cada quarto, tinha encerado cada assoalho. Sabia qual degrau vengia, qual porta tinha dobradiça enferrujada. Entraram pela cozinha. A cozinheira, uma escrava chamada Rosa, fazia parte do grupo. Ela deixou a porta destrancada. Subiram as escadas em silêncio absoluto. Luiz na frente. Depois Tomás, Miguel, Rosa e 3 outros. João, não o feitor, outro João, Pedro e Vicente. 7 pessoas, movendo-se como fantasmas. O quarto de Manuel da Silva Ferreira, ficado no fim do corredor. Porta de madeira grossa, fechadura de metal importado da Europa. Mas Luiz tinha a chave. Tinha feito uma cópia anos atrás, usando cera para criar o molde. Tinha escondido a chave em um buraco na senzala. Abriu a porta sem fazer som.
Manuel dormia profundamente. Ao lado dele, a esposa, Dona Catarina. No quarto ao lado, os 3 filhos adultos que viviam na fazenda. Luiz entrou primeiro. Os outros o seguiram. Cada pessoa sabia exatamente o que fazer. Tinham ensaiado mentalmente por meses. Tomás e Miguel foram até a cama de Manuel. Pedro e Vicente foram até o quarto dos filhos. João ficou na porta, vigiando. Em menos de 3 minutos, toda a família estava acordada, amarrada, amordaçada, sem gritos, sem luta. Porque aconteceu rápido demais para reagir. Fase 3. O julgamento. O que aconteceu nas horas seguintes está registrado nos arquivos da Inquisição. Porque o que Luís fez foi tão brutal, tão frio, tão calculado, que as autoridades portuguesas consideraram obra do demônio. Eles não entendiam, não conseguiam conceber que um escravo pudesse ter essa capacidade de planejamento, essa frieza, essa inteligência. Então atribuíram a forças sobrenaturais, mas não havia nada sobrenatural. Apenas um homem que tinha esperado 30 anos por justiça. Luís mandou trazer Manuel para a sala principal, ainda amarrado, agora sentado em uma cadeira. A família inteira foi trazida também. Esposa, 3 filhos, 2 noras, todos amarrados, todos em silêncio forçado pelas mordaças. Luís sentou em outra cadeira, em frente a Manuel, e começou a falar. Mas não começou com ameaças, não começou com raiva, começou com uma pergunta. Você se lembra da escrava chamada Yara? Manuel olhou confuso. Claro que não se lembrava. Como se lembraria de uma escrava entre centenas? Ela morreu em 1765, Luís continuou, de febre. Ninguém chamou médico, ninguém deu remédio. Ela morreu sozinha, em dor, na senzala. Pausa. Era minha mãe. Luís deixou as palavras penduradas no ar. Você se lembra do escravo chamado Kwame? Silêncio de Manuel. Foi vendido em 1769 para um fazendeiro em Pernambuco. Nunca mais soube dele. Morreu lá, provavelmente, sozinho. Pausa. Era meu pai. Outra pausa longa. Mas esses são só 2 nomes. Agora vou te contar sobre os outros. E então Luís começou. Nome por nome, história por história. Ele tinha memória fotográfica, tinha registrado mentalmente cada morte, cada brutalidade, cada injustiça nos últimos 30 anos. José, 23 anos, morreu chicoteado em 1770. Por quê? Porque olhou para o feitor do jeito errado. Ana, 17 anos, estuprada repetidamente pelo seu filho mais velho. Engravidou, você a vendeu grávida para se livrar do problema. Benedito, 40 anos, trabalhava na moenda, teve o braço arrancado pela máquina. Você mandou matá-lo porque um escravo aleijado não tinha valor. Francisca, 12 anos, separada da mãe aos 5, morreu de desnutrição aos 12, porque a ração que você dava não alimentava nenhum cachorro. Luís continuou, e continuou, e continuou. 3 horas. 3 horas de nomes, de idades, de histórias. A esposa de Manuel chorava, os filhos tremiam, até as noras que não tinham crescido na fazenda estavam pálidas. Manuel tentava parecer indiferente no começo, mas conforme as horas passavam, conforme os nomes se acumulavam, conforme o peso das mortes se empilhava sobre ele, sua expressão mudou. De indiferença para desconforto, de desconforto para medo, de medo para algo que quase parecia arrependimento. Quase. Quando o sol começou a nascer, Luís finalmente parou de falar. A sala estava em silêncio absoluto. Apenas o som da respiração pesada de pessoas que tinham passado a noite acordadas. Luís se levantou. Caminhou até Manuel. Tirou a mordaça da boca dele. Manuel tinha lágrimas nos olhos.
Não de arrependimento genuíno, mas de medo, de compreensão do que estava prestes a acontecer. Por favor, ele disse, voz rouca, eu tenho dinheiro, posso libertá-lo, posso libertar todos, por favor. Luís olhou para ele, sem expressão. Agora você sabe, disse calmamente. Agora você conhece os nomes de todos que você matou. Agora você vai morrer sabendo. Então, ele colocou a mordaça de volta. E saiu da sala. Os outros 7 o seguiram. Trancaram a porta da sala e tocaram fogo na casa grande. O fogo foi cuidadosamente planejado. Começou em 3 pontos diferentes da casa. Espalhou-se rápido, muito rápido, para permitir resgate. Os gritos começaram quando a fumaça entrou na sala. Gritos abafados pelas mordaças, gritos de desespero, de dor. Duraram quase 20 minutos antes de pararem. Luís assistiu, sem expressão, até o fim. Mas aqui está o detalhe que ninguém esperava. Luís não fugiu. Quando o fogo ainda queimava, quando a casa grande era apenas brasas e cinzas, Luís fez algo extraordinário. Ele foi até a senzala, acordou todos os 340 escravos e libertou cada um deles. Mas não parou por aí. Foi até o depósito de armas, destravou, distribuiu armas para quem quisesse. Foi até os depósitos de comida, abriu todos, levem o que precisam, disse. Foi até o escritório, parcialmente queimado agora, e pegou todos os documentos, registros de compra, registros de propriedade, cartas de dívida, e queimou tudo. 340 pessoas estavam livres. Mas livres para o quê? Para ir onde? E foi aí que Luís fez algo que nunca tinha acontecido antes no Brasil colonial. Organizou uma assembleia democrática. 340 ex-escravos sentaram em círculo no terreiro da fazenda, com o sol nascendo atrás deles, com a casa grande ainda fumegante. E passaram o dia inteiro decidindo o que fazer. Não foi Luís decidindo sozinho, foi todos decidindo juntos. Alguns queriam fugir para o mato e formar um quilombo. Argumentavam que era a opção mais segura, longe das autoridades, longe dos caçadores. Outros queriam ir para cidades próximas, tentar se passar por alforriados, começar vida nova em Salvador ou outras vilas. Alguns queriam ficar na fazenda, argumentavam que a terra era boa, que sabiam cultivar, que podiam transformar aquilo em uma comunidade livre. E outros queriam continuar lutando, atacar outras fazendas, libertar mais escravos. Luís não impôs nada. Apenas mediou a conversa, garantiu que todos pudessem falar, que todas as vozes fossem ouvidas. No final do dia, o grupo se dividiu em 4. 120 partiram para formar um quilombo nas matas, do Recôncavo. Levaram ferramentas, sementes, armas. 80 foram para diferentes cidades, em grupos pequenos, para não chamar a atenção. Cada um com história inventada sobre como tinha conseguido a alforria. 60 ficaram na fazenda. Decidiram transformá-la em uma comunidade livre, plantar para a subsistência, defender o lugar se necessário. E 60 permaneceram com Luís, porque ele tinha revelado um plano maior, um plano que faria a região inteira tremer. Nos 6 meses seguintes, algo extraordinário aconteceu na região do Recôncavo Baiano. 11 fazendas foram incendiadas, 11 famílias de senhores de engenho morreram queimadas. Sempre da mesma forma, sempre de dentro para fora, sempre sem que ninguém visse os responsáveis entrando. As autoridades entraram em pânico total. O governador da Bahia enviou soldados, ofereceu recompensas massivas por informações. Torturou escravos tentando descobrir quem era o responsável, mas nunca conseguiram pegar os responsáveis. Sabe por quê? Porque Luís tinha desenvolvido uma estratégia que era genial na sua simplicidade: infiltração. Ele infiltrava seus homens e mulheres nas fazendas vizinhas, como escravos obedientes. Funcionava assim. Um membro do grupo de Luís se apresentava em uma fazenda dizendo que tinha fugido de algum lugar distante, que estava com fome, que estava arrependido. Os senhores, na maioria das vezes, aceitavam.
Escravos fugitivos capturados eram fonte de trabalho barato, e escravos que voltavam arrependidos eram considerados domados. O infiltrado então trabalhava, por semanas, às vezes meses, sendo o modelo perfeito de obediência. Acordava cedo, trabalhava duro, nunca reclamava, ganhava confiança dos feitores. E enquanto trabalhava, observava tudo: rotinas, fraquezas, horários, onde as armas ficavam, quem dormia onde. Quando tinha todas as informações necessárias, passava um sinal. Um símbolo marcado em uma árvore, uma pedra colocada em posição específica, uma música cantada com letra alterada. Luiz e o resto do grupo identificavam o sinal e planejavam o ataque. Sempre na lua nova, sempre com múltiplos pontos de entrada, sempre rápido. E sempre deixando o infiltrado escapar junto com eles, para que pudesse fazer o mesmo em outra fazenda. Essa tática ficou conhecida como o método do silêncio e foi copiada por grupos de resistência em todo o Brasil pelos próximos 70 anos. Por que era tão eficaz? Porque explorava o maior ponto cego dos senhores de engenho. Os senhores acreditavam que obediência era igual a submissão, que um escravo que trabalhava bem e não causava problema era um escravo domado, que anos de brutalidade quebravam o espírito. Eles não conseguiam imaginar que alguém pudesse fingir obediência por meses, que alguém pudesse sorrir durante o dia e planejar destruição durante a noite. Essa incapacidade de imaginar a complexidade psicológica dos escravizados era a fraqueza fatal do sistema. E Luiz a explorou até o limite. Se você está sentindo uma mistura de admiração e desconforto agora, deixa o like no vídeo, porque essa história ainda não terminou. E vai ficar ainda mais intensa. Em março de 1790, as autoridades finalmente conseguiram capturar alguns membros do grupo de Luiz. Não porque foram espertos, mas porque foram traídos. Sempre há um traidor. O traidor se chamava Domingos, um ex-escravo que agora trabalhava como capitão do mato. Caçava escravos fugidos por dinheiro. Capitães do mato eram frequentemente ex-escravos, homens que tinham comprado ou ganhado a liberdade e agora ganhavam a vida caçando os próprios irmãos. Eram odiados pela população escravizada, e por boas razões. Domingos era particularmente eficaz. Conhecia as táticas dos fugitivos porque ele mesmo tinha sido um. Sabia onde procurar, sabia como pensar como eles. E tinha ouvido rumores sobre o grupo de Luiz. Domingos fingiu ser um escravo fugido. Apresentou-se para o grupo com uma história convincente. Disse que tinha matado seu senhor e estava procurando outros para se juntar. Luiz foi cuidadoso. Testou Domingos por semanas. Deu-lhe tarefas pequenas. Observou suas reações. Mas Domingos era bom ator. Paciente, convincente. E Luiz cometeu um erro raro, mas fatal. Ele confiou. Domingos passou 2 meses com o grupo, aprendeu seus métodos, identificou membros, descobriu onde ficava o esconderijo principal. E então, desapareceu uma noite. 3 dias depois, 50 soldados cercaram o esconderijo. Era uma caverna nas matas perto de Salvador, difícil de encontrar, protegida por vegetação densa. Mas Domingos tinha desenhado um mapa. 6 membros do grupo foram capturados naquela noite, torturados brutalmente. As autoridades queriam Luiz, queriam saber onde estava. 3 dos capturados morreram sob tortura sem falar nada. Impressionante força de vontade. Lealdade que ia além da dor. 2 quebraram, revelaram informações, nomes de outros membros, localizações de esconderijos secundários. Mais capturas aconteceram nos dias seguintes. O grupo estava sendo desmanchado. Mas Luiz não estava entre os capturados. Quando os soldados finalmente chegaram à caverna principal, encontraram apenas uma coisa: uma mensagem. Escrita com carvão na parede de pedra, em letras grandes e cuidadosas, estava uma lista.
23 nomes, todos senhores de engenho da região, homens poderosos, ricos, influentes. E abaixo da lista, uma frase que ficaria famosa nos anos seguintes: a colheita vem devagar, mas sempre vem. Luís tinha desaparecido. As autoridades vasculharam a região por meses, ofereceram recompensas enormes, torturaram mais escravos, invadiram quilombos. Nunca o encontraram. Mas algo estranho começou a acontecer. Os nomes da lista começaram a morrer. Um por um. Não todos de uma vez, não de forma óbvia, mas ao longo dos anos seguintes, em circunstâncias variadas. O primeiro nome da lista morreu 3 meses depois. Incêndio na casa, a família inteira queimada viva. O segundo nome morreu 6 meses depois. Envenenamento. Nunca descobriram a fonte. O terceiro caiu do cavalo e quebrou o pescoço. Acidente, disseram, mas a cela tinha sido sabotada. E assim continuou. Em 5 anos, 14 dos 23 nomes estavam mortos. As autoridades sabiam quem era o responsável, mas não conseguiam provar nada. Não conseguiam pegar ninguém em flagrante. Era como lutar contra um fantasma. E talvez fosse exatamente isso que Luís tinha se tornado, um fantasma. Há registros fragmentados de um homem que corresponde à descrição de Luís aparecendo em diferentes partes do Brasil nos anos seguintes. 1791. Um escravo obediente aparece em uma fazenda em Sergipe. 3 meses depois, o senhor morre envenenado. 1794. Um homem negro trabalhando em uma fazenda no Espírito Santo. 6 meses depois, a Casa Grande queima. 1798. Um escravo idoso em uma fazenda em Minas Gerais. Quieto, respeitoso. Alguns meses depois, toda a família do senhor morre em circunstâncias misteriosas. 1803. Registros de um homem em São Paulo. Mesma descrição, mesmos resultados. Eram todos Luís? Ou eram discípulos dele usando seu método? Ou eram lendas criadas pelos próprios escravizados para manter viva a esperança? Ninguém sabe ao certo. Alguns historiadores acreditam que Luís viveu até 1820, com mais de 60 anos, ainda livre, ainda lutando. Que morreu de velhice em algum quilombo escondido, rodeado por pessoas que ele tinha ajudado a libertar. Outros acreditam que ele morreu em 1791, pouco depois de escapar dos soldados. Que as histórias posteriores eram mitologia, inspiradoras, mas fictícias. Mas uma coisa é absolutamente certa. O nome de Luís se tornou lenda. Virou sussurro nas senzalas, virou esperança. Quando um escravo muito obediente, muito quieto, muito invisível aparecia em uma fazenda, os outros escravizados sussurravam entre si: será um novo Luís? E os senhores, quando ouviam esses sussurros, sentiam um frio percorrer a espinha, porque tinham entendido tarde demais. O escravo silencioso não é o escravo domado, é o escravo que está esperando. É o escravo mais perigoso de todos. Quinhentas almas aprisionadas. O dono é José Bernardino de Almeida, um homem de 45 anos. E aqui está o detalhe interessante. Ele não é como os outros senhores. José Bernardino estudou na Europa. Passou 5 anos em Portugal e França. Leu Voltaire, Rousseau, os filósofos iluministas. Considera-se progressista, um homem moderno, um senhor esclarecido. Ele não gosta de chicote, acha bárbaro, medieval. Acredita que escravos podem ser civilizados através da educação e do tratamento mais humano. Claro, isso não significa que ele não seja cruel. Apenas significa que sua crueldade é mais sofisticada, mais psicológica, mais insidiosa.
José Bernardino criou um sistema de recompensas e punições. Escravos que trabalhavam bem recebiam privilégios, comida melhor, menos horas de trabalho, permissão para ter família. Escravos que falhavam perdiam esses privilégios. Eram isolados, humilhados publicamente. Era controle através de manipulação emocional, através de esperança falsa. Em alguns aspectos, era mais cruel que o chicote, porque quebrava as pessoas por dentro. Entre os 500 escravos, há uma mulher chamada Maria Joaquina. Maria Joaquina tinha 28 anos em 1825, mas sua história começou muito longe, na costa da Mina, na África Ocidental. Ela nasceu livre, filha de um curandeiro respeitado. Aprendeu sobre ervas desde criança, sobre plantas medicinais, sobre venenos. Sim, venenos. Porque na África, curandeiros conheciam tanto remédios quanto venenos. Duas faces da mesma moeda, vida e morte nas mesmas mãos. Maria Joaquina foi capturada aos 12 anos, sequestrada por comerciantes de escravos durante uma invasão à sua aldeia. Viu a mãe morrer, viu o pai ser acorrentado. Foi jogada em um navio negreiro. A travessia durou 2 meses. Metade das pessoas no porão morreram durante a viagem. Maria Joaquina sobreviveu, mas chegou ao Brasil quebrada. Pelo menos era o que todos pensavam. Ela aprendeu rápido a fingir submissão. Aprendeu português em meses. Aprendeu a abaixar os olhos, a sorrir quando mandavam, a obedecer sem questionar. E enquanto fingia submissão, observava tudo. Aos 16 anos, quando um surto de febre atingiu a fazenda onde trabalhava, Maria Joaquina revelou sua habilidade. Começou a tratar os escravos doentes. Usava ervas que encontrava nas matas ao redor. Preparava chás, cataplasmas, ungüentos. E as pessoas melhoravam. O senhor daquela primeira fazenda ficou impressionado. Um escravo que sabia medicina valia muito mais. Maria Joaquina foi vendida, por preço alto, para José Bernardino de Almeida em 1820, especificamente porque ele tinha ouvido falar de suas habilidades de cura. José Bernardino, sempre o iluminado, viu oportunidade. Colocou Maria Joaquina em uma posição especial. Ela não trabalharia na lavoura. Em vez disso, seria a curandeira oficial da fazenda. Cuidaria dos escravos doentes. Teria um quartinho nos fundos da casa grande onde guardaria ervas e prepararia remédios. Para José Bernardino, fazia sentido econômico perfeito. Escravos saudáveis trabalhavam mais. Menos mortes significava menos gastos comprando substitutos. Maria Joaquina reduzia suas perdas financeiras. Ele a tratava bem, relativamente. Dava roupas melhores, comida melhor, menos trabalho pesado. E Maria Joaquina era obediente, discreta, eficaz, nunca causava problemas. O Senhor confiava nela completamente. Erro fatal, porque Maria Joaquina estava fazendo algo que ninguém percebia. Ela estava construindo uma rede invisível, mais sofisticada do que qualquer organização revolucionária da época. Deixa eu te explicar como funcionava. Todo escravo que ficava doente na fazenda ia até Maria Joaquina. Era o protocolo. José Bernardino tinha ordenado. E Maria Joaquina os tratava, com competência, com cuidado genuíno. Mas durante o tratamento, algo mais acontecia. Enquanto preparava chás, enquanto aplicava cataplasmas, enquanto massageava músculos doloridos, ela conversava. Não conversas suspeitas, não conspiração aberta, apenas conversas. Como você está se sentindo? Sua família está bem? Há quanto tempo você trabalha aqui? O que você sente em relação ao Senhor? Perguntas simples, naturais, que qualquer curandeira faria enquanto tratava um paciente. Mas Maria Joaquina estava fazendo algo mais profundo. Estava mapeando psicologicamente cada escravo da fazenda.
Identificava quem estava desesperado demais para ser útil. Desespero gera imprudência, imprudência gera falha. Identificava quem estava quebrado demais. Pessoas quebradas não conseguem lutar, viram fantasmas de si mesmas. Identificava quem era leal aos senhores, por medo, por manipulação, por estupidez. Essas pessoas eram perigosas, não podiam ser confiadas. E identificava quem estava apenas esperando. Pessoas que tinham raiva, mas controlavam, que sofriam, mas não mostravam, que odiavam, mas sorriam. Essas pessoas eram valiosas. Ao longo de 5 anos, entre 1820 e 1825, Maria Joaquina tratou centenas de escravos e mapeou a psicologia de todos eles. Quando identificava alguém potencialmente útil, começava um processo cuidadoso de aproximação. Nunca direta, sempre através de insinuações, de metáforas, de histórias. Contava histórias da África, de sua terra natal, de ervas que curavam e de ervas que matavam. Na minha aldeia, ela dizia, enquanto preparava um chá, meu pai conhecia uma planta que parecia inofensiva, mas suas raízes eram mortais. Apenas uma pitada no chá de alguém e 3 dias depois, febre, dor, morte. Pausa. Deixava a informação pender no ar. Claro, aqui no Brasil não temos essa planta, continuava, mas temos outras, similares. Se a pessoa não reagisse, se parecesse desconfortável, Maria Joaquina mudava de assunto. Nunca mais tocava nisso. Mas se a pessoa mostrasse interesse, aí começava o processo real. Ao longo dos meses, Maria Joaquina revelava mais, sempre devagar, sempre testando. E quando tinha certeza absoluta de que a pessoa era confiável, fazia o convite final. Não com palavras, com ações. Mostrava a planta, ensinava a identificar, ensinava a preparar e esperava. Em 5 anos, Maria Joaquina recrutou 120 pessoas. 120 escravos que sabiam identificar plantas letais, que sabiam preparar venenos, que sabiam administrar doses que matavam lentamente. Mas aqui está o detalhe genial. Maria Joaquina organizou essas 120 pessoas em células, grupos de 5. Cada pessoa conhecia apenas seu próprio grupo. Não conhecia membros de outros grupos, não sabia quantos grupos existiam. Se alguém fosse capturado e torturado, só poderia entregar 5 pessoas. Essa estrutura celular é exatamente a mesma usada por organizações revolucionárias modernas, grupos de resistência, células terroristas. E Maria Joaquina a desenvolveu sozinha, em 1825, sem nunca ter lido teoria revolucionária, sem nunca ter estudado táticas organizacionais. Ela era simplesmente inteligente demais, visionária demais. Durante 8 anos, de 1825 a 1833, Maria Joaquina construiu sua rede. E durante esses 8 anos não fez nada violento, nada suspeito. Apenas curou pessoas, salvou vidas, foi obediente. José Bernardino a adorava, contava para visitantes sobre sua escrava iluminada, sua curandeira africana que tinha se civilizado. Ele não fazia ideia de que estava nutrindo uma cobra no próprio ninho. Se você está fascinado por esse nível de planejamento estratégico, comenta aqui embaixo, Maria Joaquina era gênio. Eu leio todos os comentários e quero saber o que vocês estão pensando. Em 1833, Maria Joaquina decidiu que estava pronta. Por que 1833? O que mudou? 2 coisas. Primeira, a rede estava completa, 120 pessoas treinadas, organizadas, esperando. Segunda,
Maria Joaquina tinha engravidado. Havia um escravo chamado João, ferreiro da fazenda, um dos homens mais fortes do engenho, braços como truncos de árvore, mãos calejadas pelo trabalho com metal. Mas era gentil, inteligente e completamente apaixonado por Maria Joaquina. O relacionamento deles tinha começado anos antes, em segredo, claro. Relacionamentos entre escravos eram complicados, podiam resultar em separação se o senhor decidisse vender um deles. Mas eles tinham cuidado, encontravam-se em segredo, nas sombras, nos momentos roubados entre trabalho e sono. E em 1833, Maria Joaquina engravidou. A gravidez mudou tudo. Porque agora ela não estava mais lutando apenas por vingança, não estava mais lutando apenas por liberdade abstrata, estava lutando pelo futuro do filho. E essa mudança de motivação, de vingança fria para a proteção maternal, teve um efeito inesperado, tornou-a impaciente. Maria Joaquina tinha passado 8 anos planejando, 8 anos esperando, 8 anos construindo. Mas agora, com vida crescendo dentro dela, o tempo parecia curto, urgente. Ela queria garantir que a criança nascesse livre, não escrava, não propriedade. Então, acelerou o plano. O plano original era de longo prazo, extremamente longo prazo. Envenenamento lento e gradual de José Bernardino e sua família. Doses minúsculas, ao longo de anos. Eles começariam a ficar doentes, inexplicavelmente. Os médicos não entenderiam, tratamentos não funcionariam, e, eventualmente, todos morreriam, mas tão lentamente que ninguém suspeitaria de envenenamento. Quando a família estivesse morta, a fazenda entraria em caos administrativo. Herdeiros distantes brigariam pela herança. Processos legais se arrastariam. E durante esse caos, os escravos fugiriam, em grupos pequenos, discretamente. Era um plano perfeito, paciente, indetectável. Mas Maria Joaquina, impaciente pela primeira vez em sua vida, decidiu acelerar. Aumentou as doses. José Bernardino começou a apresentar sintomas graves em questão de semanas. Vômitos violentos, dores abdominais lancinantes, fraqueza extrema, perda de peso rápida. Os médicos foram chamados, 3 deles, os melhores da região. Ficaram perplexos, examinaram José Bernardino extensivamente, fizeram sangrias, aplicaram sanguessugas, prescreveram tônicos. Nada funcionava. O paciente piorava dia após dia. Foi então que um dos médicos, Dr. Antônio Ferreira, homem de 60 anos com décadas de experiência, percebeu algo. Os sintomas eram consistentes com envenenamento. Especificamente, envenenamento por arsênico. Mas de onde viria o veneno? Dr. Antônio começou a investigar metodicamente. Examinou tudo que José Bernardino comia, tudo que bebia, todas as suas rotinas, e percebeu um padrão. José Bernardino sempre tomava um chá especial antes de dormir, para ajudar com insônia. Era um chá de ervas preparado especialmente para ele. Preparado por quem? Pela curandeira da fazenda, Maria Joaquina. Dr. Antônio pediu para examinar as ervas que Maria Joaquina usava no chá. Ela entregou sem hesitar, confiante. Afinal, o chá em si não tinha nada de errado. O veneno não estava nas ervas, estava na água usada para preparar o chá. Maria Joaquina tinha uma jarra especial de água. Dizia que era água benzida, que tinha propriedades curativas especiais. Era água comum, mas com minúsculas quantidades de arsênico dissolvido. Quando o Dr. Antônio testou a água, encontrou o veneno. Maria Joaquina foi confrontada no mesmo dia. 2 feitores a levaram até o escritório de José Bernardino. O senhor estava na cama, fraco demais para se levantar, mas consciente o suficiente para entender o que estava acontecendo.
Dr. Antônio mostrou os resultados dos testes. Explicou calmamente que a água estava envenenada, que Maria Joaquina tinha tentado matá-lo. José Bernardino olhou para ela. Expressão de descrença, de traição. Por quê? Ele perguntou, voz fraca. Eu te tratei bem, te dei privilégios. Por quê? Maria Joaquina olhou para ele, sem baixar os olhos, sem submissão. E pela primeira vez em 13 anos, falou sem fingir obediência. Você me tratou bem? Ela disse, voz calma, mas cheia de anos de raiva contida. Você me arrancou da minha terra, me acorrentou, me escravizou e acha que me dando migalhas está me tratando bem? Pausa. Você nunca me tratou como humana, apenas como propriedade valiosa, como uma ferramenta útil. Outra pausa, mais longa. Ele mereceu cada gota. As autoridades foram chamadas. Maria Joaquina foi presa imediatamente. E então começou a caçada aos cúmplices. José Bernardino sobreviveu. Parou de tomar o chá envenenado a tempo, mas ficou com problemas de saúde pelo resto da vida. Ele queria vingança, queria saber quantas pessoas estavam envolvidas, queria destruir toda a conspiração. Maria Joaquina foi torturada. Não vou descrever os métodos. Eram medievais, brutais, projetados para causar máxima dor sem matar rapidamente. Duraram 3 dias. Durante esses 3 dias, Maria Joaquina revelou apenas 5 nomes, os membros de sua própria célula. Não revelou mais nada, não importa quanto a torturaram. E no 3º dia, morreu. Mas por causa da estrutura celular que ela tinha criado, os outros 115 membros da rede nunca foram descobertos. As autoridades capturaram apenas os 5 que ela revelou. Eles foram executados publicamente, enforcados na praça central de Vassouras como aviso. Mas os outros 115 continuaram invisíveis. Continuaram trabalhando nas fazendas, continuaram obedientes, continuaram esperando. E aqui está o detalhe que vai te dar arrepios. Nos anos seguintes, fazendas em toda a região do Vale do Paraíba começaram a reportar mortes misteriosas de senhores. Sempre com os mesmos sintomas: febre, dores abdominais, fraqueza, morte. Médicos atribuíam a doenças tropicais, febre amarela, malária, outras enfermidades comuns. Mas as mortes eram específicas demais, concentradas demais em senhores de engenho. As autoridades sabiam o que estava acontecendo, mas não conseguiam provar nada, porque os envenenadores tinham aprendido com o erro de Maria Joaquina. Voltaram para doses menores, muito menores, mortes mais lentas, muito mais lentas. Levava meses, às vezes anos, mas era indetectável. Um senhor começava a ficar doente, perdia peso gradualmente, ficava cada vez mais fraco e eventualmente morria. Parecia doença natural, envelhecimento, má sorte. Mas não era. Era a rede de Maria Joaquina, ainda ativa, ainda operando. Historiadores tentaram estimar quantos senhores morreram de envenenamento entre 1833 e 1850. Os números variam, mas as estimativas mais conservadoras falam de pelo menos 200. 200 senhores de engenho e fazendeiros mortos por envenenamento sistemático. A maioria atribuída a causas naturais. Mas os escravizados sabiam a verdade. E sussurravam o nome de Maria Joaquina como uma santa, uma mártir, uma guerreira que tinha ensinado o caminho. Seu nome se tornou código. Ela tem o conhecimento de Maria Joaquina. Significava que alguém sabia preparar venenos. Ela vai visitar Maria Joaquina. Significava que alguém estava planejando envenenar um senhor.
A rede que ela criou sobreviveu por décadas, talvez até a abolição. E José Bernardino de Almeida, o senhor iluminado, o homem que achava que tratava bem seus escravos, viveu o resto da vida com medo. Medo de cada refeição, medo de cada bebida, medo de cada escravo obediente que o servia. Porque ele tinha entendido tarde demais. Obediência pode ser a máscara mais perigosa de todas. Rei de Bahrein, parte 3, a mucama e a manipulação, Benedita e a destruição por dentro. Agora vamos para a terceira história, e essa é talvez a mais perturbadora de todas, porque envolve uma coisa que a sociedade brasileira até hoje se recusa a admitir completamente: o papel das mulheres escravizadas como estrategistas da resistência. E um tipo específico de violência que raramente é discutido abertamente: estupro institucionalizado. Estamos em 1852, Pernambuco, zona da Mata Norte, região de cana-de-açúcar. Existe um engenho chamado São Miguel, 400 escravos trabalhando nos canaviais. O senhor se chama Francisco Xavier de Barros, 63 anos, viúvo há 10, 4 filhos homens, todos trabalhando na administração do engenho. Francisco tem uma escrava doméstica chamada Benedita. Benedita tem 35 anos em 1850. Trabalha na Casa Grande desde os 15 anos, 20 anos servindo a mesma família. Ela cozinha, limpa, cuida das roupas, organiza a casa. E tem outro papel, um papel que não aparece nos registros oficiais, mas que todo mundo na fazenda conhece. Ela é a mucama do senhor. Mucama, uma palavra que você talvez não conheça, ou talvez conheça e não entenda completamente o significado real. Mucama era o eufemismo usado para escravas que eram forçadas a servir sexualmente aos senhores. Não era prostituição. Prostituição implica algum grau de escolha, algum pagamento. Era estupro, estupro sistemático, estupro institucionalizado, estupro legal. Porque na lei da época, escravos não podiam ser estuprados, eram propriedade. Um homem não estuprava sua propriedade, apenas a usava. Benedita não teve escolha. Desde os 15 anos, foi obrigada a compartilhar a cama do senhor sempre que ele quisesse. E ele queria frequentemente. Ao longo dos 20 anos, Benedita teve 8 filhos de Francisco Xavier. 8! Todos nasceram escravos, filho de escrava, escravo é. Não importava que o pai fosse o senhor, não importava que tivessem sangue de Francisco Xavier correndo nas veias. 7 desses 8 filhos foram vendidos quando completaram 10 anos. Por quê? 10 anos porque era a idade em que começavam a ter valor econômico real. Podiam trabalhar, podiam ser vendidos por bom preço. E Francisco Xavier preferia não ter os filhos bastardos ao redor. Era inconveniente. Embaraçoso diante de visitantes. Então, os vendia. Benedita nunca mais viu 6 deles. O 7º, ela soube que morreu aos 12 anos, trabalhando em uma mina em Minas Gerais. Acidente, disseram. O 8º ainda estava na fazenda. Tinha 9 anos. Se chamava Pedro. Benedita sabia que em 1 ano, talvez menos, Pedro seria vendido também. E essa certeza a corroía por dentro. Aos olhos de todos, Benedita era completamente quebrada, submissa ao extremo, sem vontade própria, um fantasma andante. Obedecia sem questionar. Sorria quando mandavam sorrir. Chorava em silêncio quando achava que ninguém via. Os outros escravos sentiam pena dela. Alguns até desprezavam, achando que ela tinha aceitado sua posição, que tinha se resignado.
Eles não faziam ideia. Benedita não estava quebrada, estava estrategizando. Por 20 anos planejando vingança, tão fria, tão calculada, que quando finalmente executou, ninguém conseguiu rastreá-la até ela. Veja bem, Benedita tinha acesso a algo que nenhum outro escravo tinha: os segredos mais íntimos da família. Ela ouvia conversas que aconteciam na cama, depois do sexo. Conversas que homens têm quando acham que estão falando com propriedade, não com pessoa. Conversas sobre dívidas, sobre problemas, sobre medos, sobre ressentimentos. Francisco Xavier tinha 4 filhos: Antônio, o mais velho; Pedro, o segundo; João, o terceiro; e Manuel, o caçula. E durante 20 anos, Benedita ouviu Francisco Xavier reclamar de todos eles. Antônio era ambicioso demais, sempre pressionando o pai para passar a administração para ele. Pedro era fraco, sem espinha dorsal, sempre precisando de aprovação. João era astuto demais. Francisco suspeitava que desviava dinheiro. Manuel era preguiçoso. Não se interessava pelo engenho. Esses ressentimentos, essas desconfianças, essas falhas, Benedita arquivou tudo na memória. E não apenas as conversas com o pai. Ela também ouvia as conversas entre os próprios irmãos. Porque, como escrava doméstica, estava sempre presente, servindo café, limpando quartos, invisível. E pessoas falam na frente de escravos como se eles não existissem, como se fossem móveis, sem memória, sem inteligência. Benedita ouviu Antônio reclamando que o pai nunca o respeitava. Ouviu Pedro dizendo que Antônio era tirano. Ouviu João revelando que tinha um plano para assumir controle financeiro do engenho. Ouviu Manuel contando sobre seus casos extraconjugais. Durante 20 anos, ela mapeou cada fraqueza daquela família, cada insegurança, cada ódio reprimido, cada ambição frustrada. E esperou. Em 1852, Francisco Xavier começou a ficar velho demais para administrar o engenho sozinho. Aos 63 anos, a idade estava cobrando seu preço. Ele decidiu passar a administração para o filho mais velho, Antônio. Antônio tinha 40 anos, casado, 3 filhos e uma ambição voraz. Ele não queria apenas administrar o engenho, queria possuí-lo inteiramente. Queria toda a herança para si. Não queria dividir com os 3 irmãos. Benedita percebeu isso. Viu nas conversas sussurradas, nos olhares que Antônio dava aos irmãos, na forma como falava do futuro. E viu uma oportunidade. Uma oportunidade de destruir aquela família por dentro, usando as próprias ambições e ódios deles como arma. Benedita começou a plantar sementes de discórdia. Não diretamente, nunca diretamente. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, usava fofoca, desinformação, verdades parciais misturadas com mentiras calculadas. Uma conversa aqui, um comentário ali, sempre casual, sempre dito como se fosse por acaso. Escutei sem querer o senhor Antônio dizendo que o senhor João é incompetente. A senhora Maria comentou que o senhor Pedro está roubando da casa. Ouvi o senhor Antônio conversando com alguém sobre como seria melhor se os irmãos não existissem. Pequenas mentiras, baseadas em verdades impossíveis de rastrear até ela. Afinal, ela era apenas uma escrava, sem educação, sem inteligência, achavam. E as sementes germinaram. Antônio começou a desconfiar de João. Acusou-o de roubar. João negou furiosamente. Os dois brigaram publicamente. Pedro, sempre inseguro, começou a achar que todos estavam contra ele. Isolou-se, tornou-se paranoico.
Manuel, já ressentido por ser considerado preguiçoso, começou a sabotar discretamente o trabalho de Antônio. Em 6 meses, os 4 irmãos estavam em guerra aberta. Acusações voavam, discussões aconteciam diariamente, houve até agressões físicas. Francisco Xavier, velho e confuso, não conseguia controlar os filhos. Tentava mediar, mas só piorava as coisas. A fazenda começou a entrar em caos administrativo. Decisões importantes eram atrasadas porque os irmãos não conseguiam concordar. Negócios foram perdidos, dívidas começaram a se acumular. E Benedita continuava, trabalhando, obediente, silenciosa, invisível. Em 1853, a situação escalou drasticamente. Pedro confrontou Antônio publicamente, na frente de visitantes, acusando-o de tentar envenenar o pai para acelerar a herança. A acusação era completamente falsa. Benedita tinha plantado essa ideia na cabeça de Pedro através de comentários sutis ao longo de meses. Vi a senhora colocando algo estranho na comida do senhor Francisco. Ouvi o senhor Antônio falando sobre como o pai está demorando demais para morrer. Comentários que Pedro interpretou como evidência de conspiração. Antônio, furioso com a acusação pública, desafiou Pedro para um duelo. Duelos eram ilegais, mas ainda aconteciam entre homens de honra, especialmente no interior, longe dos olhos das autoridades. O duelo foi marcado para uma manhã de setembro, na própria fazenda. Ao amanhecer. Toda a fazenda sabia, era o assunto de todas as conversas. Benedita sabia também, e viu a oportunidade perfeita. Na manhã do duelo, ela se ofereceu para levar café para os duelistas antes do confronto. Para acalmar os nervos, disse, é costume. Ninguém suspeitou, era só a Benedita. A mucama obediente, a escrava quebrada. Preparou 2 cafés, um para cada irmão. O café de Pedro estava normal. O café de Antônio continha uma pequena quantidade de uma erva que Maria Joaquina teria reconhecido. Uma erva que não matava, mas que afetava a coordenação motora, reflexos, precisão. Antônio bebeu o café sem suspeitar de nada. 15 minutos depois, quando os 2 irmãos se posicionaram para o duelo, Antônio estava visivelmente cambaleante. Pedro percebeu, ficou desconfortável, quase cancelou o duelo. Mas Antônio, orgulhoso, insistiu. Estou bem, vamos terminar com isso. As regras do duelo eram simples, 20 passos de distância, cada um com uma pistola, atirar ao sinal. O sinal foi dado. Pedro atirou primeiro, ou talvez tenha sido Antônio. As testemunhas discordaram depois. Mas o resultado foi claro. A bala de Pedro acertou Antônio no peito, morreu em menos de 1 minuto. Pedro foi preso, acusado de assassinato. Mesmo sendo duelo, a lei ainda a considerava crime. Ele alegou legítima defesa, disse que Antônio tinha atirado primeiro, mas testemunhas, algumas compradas por Benedita através de intermediários, confirmaram que Pedro atirou antes. Pedro foi condenado. Prisão perpétua. 2 irmãos eliminados, um morto, outro preso para sempre. Restavam João e Manuel. E eles entraram em uma batalha legal pela herança. Francisco Xavier ainda estava vivo, mas mentalmente destruído. A morte de um filho, a prisão de outro, a guerra entre os restantes. Ele não conseguia tomar decisões, não conseguia administrar, estava apenas existindo. João e Manuel contrataram advogados, iniciaram processos, disputas que se arrastaram por 3 anos. Processo legal custa dinheiro, muito dinheiro. Advogados são caros. E durante esses 3 anos, a fazenda foi negligenciada. Ninguém administrava adequadamente. A produção caiu. Dívidas se acumularam. Em 1856, o engenho São Miguel foi leiloado para pagar credores. Francisco Xavier morreu poucos meses depois.
Alguns dizem de desgosto, outros dizem de velhice. Alguns sussurraram que foi envenenamento. Nunca foi investigado. E Benedita? Benedita foi comprada por uma família em Recife, uma família pequena de classe média, sem fazenda, sem engenho. Ela trabalhou como cozinheira e empregada doméstica por 5 anos. Em 1861, essa família a libertou, não por bondade, mas porque estavam falindo e não podiam mais manter escravos. Benedita, aos 44 anos, era finalmente livre. E seu filho Pedro, ele tinha sido vendido logo antes do leilão da fazenda. Benedita nunca descobriu para onde. Mas ela era livre. E aqui está a parte que me arrepia até hoje. Existem registros de uma mulher negra chamada Benedita que abriu uma pequena pensão em Recife em 1862. A pensão tinha um nome significativo, Pensão Liberdade, e tinha uma característica especial, só aceitava hóspedes negros. Muitos eram ex-escravos, muitos estavam fugindo, tentando começar vida nova. Benedita os ajudava. Dava abrigo, dava comida, dava conselhos sobre como se esconder das autoridades. Dava documentos falsos, dava dinheiro quando podia. A pensão funcionou até 1875. Depois desapareceu dos registros oficiais. Benedita desapareceu com ela. Nenhum registro de morte, nenhum documento posterior. Simplesmente desapareceu. Mas durante aqueles 13 anos, dezenas, talvez centenas de escravos fugidos passaram pela Pensão Liberdade. E todos eles ouviram histórias. A história de como uma mucama obediente destruiu uma família inteira de senhores sem nunca levantar uma arma. A história de como ela usou as próprias ambições e ódios deles como veneno. A história de como vingança pode ser silenciosa, invisível e absolutamente devastadora. A história de Benedita se espalhou de boca em boca, de senzala em senzala. E em fazendas por todo o Brasil, escravas domésticas começaram a entender algo fundamental. Proximidade é poder, conhecimento é arma, e obediência é a camuflagem perfeita. Parte 4. O alfabetizado. Joaquim e o poder das palavras. Agora, vamos para a quarta história. Uma história que mostra como conhecimento, especificamente alfabetização, era uma arma revolucionária. Estamos em 1840. São Paulo, interior paulista, região que estava começando sua transformação para o café. Existe uma fazenda chamada Boa Vista. 300 escravos. Produção mista de cana e café. O senhor é Rodrigo Alves Pereira, um homem de 52 anos, relativamente jovem para um fazendeiro estabelecido. E ele tem uma crença peculiar para a época. Ele acredita que escravos alfabetizados são mais úteis. Isso era raro. A maioria dos senhores tinha terror de escravos alfabetizados. A alfabetização significava acesso a ideias. Ideias significavam rebelião. Mas Rodrigo tinha uma perspectiva diferente. Ele achava que escravos que sabiam ler e escrever podiam ajudar na administração, podiam manter registros, podiam fazer inventários. Então, ele permitiu, até encorajou que alguns escravos aprendessem a ler. Entre esses escravos estava um homem chamado Joaquim. Joaquim tinha 25 anos em 1840, nascido na fazenda, filho de africanos. Mas, diferente da maioria, Joaquim teve uma oportunidade rara. Aprendeu a ler e escrever aos 15 anos, ensinado pelo próprio filho de Rodrigo, um jovem chamado Carlos que tinha 10 anos na época. Carlos era solitário, não tinha muitos amigos, e encontrou em Joaquim, apenas 5 anos mais velho, uma espécie de irmão mais novo. Eles brincavam juntos, e durante as brincadeiras, Carlos ensinava letras a Joaquim. Começou como diversão, virou educação real. Aos 20 anos, Joaquim lia melhor que muitos brancos da região, escrevia com caligrafia impecável e tinha lido livros,
Muitos livros. A biblioteca de Rodrigo era extensa e Joaquim tinha acesso. Limpava a biblioteca, organizava os livros e, quando ninguém via, lia. Leu sobre Revolução Francesa, sobre Iluminismo, sobre direitos do homem. Leu sobre a Revolução Haitiana, sobre como escravos em Saint-Domingue tinham derrotado exércitos europeus e criado a primeira República Negra das Américas. Leu sobre filosofia, sobre política, sobre estratégia militar. E entendeu algo fundamental. Palavras são poder. Informação é arma. E ele tinha acesso a ambos. Joaquim começou a ensinar outros escravos a ler, em segredo, nas noites, nas senzalas. Era arriscado. Se descoberto, seria punido brutalmente. Mas ele tomava cuidado. Ensinava apenas algumas pessoas, as mais confiáveis, as mais inteligentes. E essas pessoas ensinavam outras, em cadeia. Em 5 anos, 60 escravos na fazenda sabiam ler e escrever. 60. Mas aqui está o detalhe genial. Joaquim não usou essa alfabetização para criar panfletos revolucionários, não escreveu manifestos, não fez propaganda óbvia. Em vez disso, fez algo muito mais subversivo. Começou a forjar documentos. Cartas de alforria falsas, passes de viagem falsos, identidades falsas. Tudo meticulosamente copiado dos documentos reais que ele via na administração da fazenda. Caligrafia perfeita. Selos falsificados usando cera e moldes que ele mesmo criou. Assinaturas imitadas com precisão cirúrgica. Documentos indistinguíveis dos reais. E então distribuiu esses documentos para escravos selecionados. Não todos, seria óbvio demais, mas alguns, cuidadosamente escolhidos. Escravos que queriam fugir, que tinham família em outras regiões, que tinham planos. Joaquim dava a eles documentos falsos e instruções detalhadas. Viaje apenas durante o dia. Documentos devem ser mostrados com confiança. Se questionado, diga que está viajando a serviço de seu senhor. Memorize a data de sua suposta alforria. Memorize o nome do tabelião. Esses detalhes serão verificados. Não viaje em grupos, chama a atenção. Viajem sozinho ou em pares. Instruções meticulosas, baseadas em conhecimento detalhado de como o sistema funcionava. Entre 1840 e 1845, 47 escravos escaparam da fazenda Boa Vista usando documentos falsos. 47. E nenhum foi recapturado. Porque os documentos eram perfeitos, porque as instruções eram precisas, porque Joaquim entendia o sistema melhor que os próprios administradores. Rodrigo Alves Pereira ficava furioso com cada fuga. Aumentava a segurança, contratava mais feitores, oferecia recompensas. Mas nunca suspeitou de Joaquim. Como poderia? Joaquim era obediente, trabalhador, confiável. Era o escravo modelo. Em 1845, Joaquim decidiu que era hora de dar o próximo passo. Ele ia libertar não apenas indivíduos, ia libertar a fazenda inteira. Mas não através de rebelião violenta, através de colapso administrativo. Joaquim tinha acesso a todos os documentos financeiros da fazenda, registros de compra, registros de venda, livros de contabilidade. E ele começou a alterá-los, sutilmente, cuidadosamente. Um número mudado aqui, uma data alterada ali, uma dívida esquecida de registrar. Mudanças pequenas, impossíveis de detectar individualmente. Mas, ao longo de meses, essas pequenas mudanças se acumularam. Os livros de contabilidade pararam de fazer sentido. Números não batiam, dívidas apareciam do nada, receitas desapareciam.
Rodrigo tentou descobrir o problema, contratou auditores, verificou e reverificou. Mas os documentos estavam todos lá, todos aparentemente corretos, com assinaturas, com datas. O problema era que metade deles eram falsos, perfeitamente falsificados. A confusão administrativa cresceu. Credores começaram a cobrar dívidas que talvez não existissem, ou talvez existissem, ninguém sabia ao certo. Processos legais começaram, disputas sobre valores, sobre pagamentos. E durante todo esse caos, Joaquim continuava trabalhando, organizando papéis, sendo útil e criando mais caos. Em 1847, a fazenda Boa Vista estava em colapso financeiro completo. Rodrigo, desesperado, começou a vender escravos para levantar dinheiro. Mas mesmo essas vendas eram problemáticas, porque os registros de propriedade estavam confusos. Alguns escravos tinham documentação duplicada, outros não tinham documentação nenhuma. Compradores desconfiavam, ofereciam preços baixos. A espiral descendente continuava. Em 1848, Joaquim fugiu. Simplesmente pegou uma carta de alforria falsa que tinha feito para si mesmo, pegou documentos de identidade falsos, pegou um passe de viagem falso e partiu, durante o dia, pela estrada principal, como homem livre. Ninguém o parou. Chegou ao Rio de Janeiro 2 semanas depois. Grande o suficiente para se perder, cosmopolita o suficiente para um homem negro alfabetizado encontrar trabalho. Joaquim conseguiu emprego como escrivão em um escritório de advocacia, usando nome falso. E passou os próximos anos ajudando outros escravos a fugir, criando documentos, dando instruções, construindo rede. Ele morreu em 1865, homem livre, aos 50 anos. Nunca foi descoberto. A fazenda Boa Vista foi leiloada em 1850. Rodrigo morreu pobre e confuso. E até hoje, historiadores que estudam os registros daquela fazenda ficam perplexos. Os livros não fazem sentido. Os documentos se contradizem. É impossível reconstruir o que realmente aconteceu. Foi caos administrativo ou foi sabotagem genial? A resposta é: foi ambos. E foi obra de um escravo obediente, que usou palavras como armas.
Existe uma fazenda chamada Esperança, nome irônico para lugar de sofrimento. 500 escravos, um dos maiores complexos da região. O senhor é Miguel Tavares Souza, homem brutal, sem pretensões de iluminismo. Governava através de medo puro. E tinha um capataz especial, um homem negro chamado Domingos. Domingos era ex-escravo. Tinha conseguido comprar sua liberdade anos antes trabalhando em Minas. Mas, em vez de usar essa liberdade para escapar, para começar vida nova longe da escravidão, ele voltou. Voltou e se tornou capataz, capitão do mato, feitor, caçador de escravos fugidos. O pior tipo de traidor, pensavam os escravizados. Um negro que oprimia negros, um ex-escravo que escravizava. Domingos era odiado, temido, desprezado. Usava chicote com a mesma brutalidade que feitores brancos, talvez mais, como se tivesse algo a provar. Caçava fugitivos com eficiência assustadora, conhecia táticas, conhecia esconderijos, conhecia como escravos pensavam. Em 5 anos como capataz da Esperança, capturou mais de 100 fugitivos. 100. E todos foram punidos brutalmente, publicamente, como exemplo. Domingos assistia a essas punições sem expressão, às vezes até participava. Era monstro, era traidor, era tudo que um homem não deveria ser. Ou era? Em 1860, algo estranho começou a acontecer. Escravos que Domingos capturavam começaram a aparecer em quilombos distantes, vivos, livres. Como era possível? Domingos os capturava, os levava de volta, eles eram punidos e então desapareciam de novo? As autoridades ficaram confusas. Miguel Tavares começou a desconfiar que algo estava errado. E estava, porque Domingos não era traidor, era infiltrado. Um infiltrado tão profundo que até os próprios escravizados acreditavam na mentira. Deixa eu te explicar como funcionava. Domingos realmente capturava escravos fugitivos, essa parte era real. Mas ele só capturava os que fugiam mal, os imprudentes, os desesperados, os que fugiam sem plano e seriam capturados de qualquer forma. Quando os capturava, os trazia de volta, e eles eram punidos, brutalmente. Mas durante o caminho de volta, durante os momentos em que estavam sozinhos, Domingos sussurrava: "Você fugiu errado, na próxima vez, faça assim." E dava instruções. Rotas seguras, contatos em quilombos, como evitar patrulhas. Os escravos capturados voltavam, eram punidos, brutalmente, mas agora tinham conhecimento. E quando fugiam de novo, meses depois ou anos depois, faziam certo e nunca mais eram capturados. Domingos também usava sua posição para sabotar. Quando recebia informação sobre quilombos, sobre rotas de fuga, sobre conspirações, ele reportava aos senhores, mas mudava detalhes, levemente. O quilombo fica a 10 léguas ao norte. Na verdade, ficava a 15 léguas ao leste. Os fugitivos planejam sair na lua cheia. Na verdade, planejavam sair na lua nova. Pequenas mentiras, que faziam expedições falharem, que permitiam fugitivos escaparem. E ninguém desconfiava. Porque Domingos tinha reputação, era eficiente, capturava muitos. Ninguém percebia que ele selecionava quem capturar. Mas em 1865, algo deu errado. Um escravo que Domingos tinha capturado e educado foi torturado mais brutalmente que normal. E, sob tortura, gritou algo que não deveria. Domingos me disse, Domingos me ensinou, ele está ajudando. Os feitores acharam que era delírio, desespero, tentativa de incriminar alguém. Mas Miguel Tavares prestou atenção e começou a investigar. Verificou registros de capturas, padrões, taxas de recaptura.
e percebeu algo perturbador. Escravos capturados por Domingos tinham taxa de recaptura estranhamente baixa. Coincidência ou algo mais? Miguel começou a vigiar Domingos, discretamente. E em agosto de 1865, pegou Domingos em flagrante. Domingos estava conversando com um escravo que tinha capturado semanas antes. Estavam escondidos atrás da senzala. E Domingos estava desenhando um mapa no chão, mostrando rota de fuga. Miguel explodiu de raiva. Domingos foi preso imediatamente, acorrentado, preparado para a tortura. Mas antes que pudessem começar, algo extraordinário aconteceu. Os escravos da fazenda se rebelaram. Todos os 500, ao mesmo tempo. Foi coordenado, planejado, preciso. Pegaram armas, ferramentas, qualquer coisa que servisse, e atacaram. Não foi massacre aleatório, foi operação militar. Grupos específicos tinham alvos específicos. Um grupo foi até o depósito de armas, outro trancou os feitores em seus quartos, outro protegeu as crianças e idosos. Foi obra de planejamento, de anos de planejamento. E Domingos tinha sido o arquiteto. Durante 5 anos como capataz, ele tinha construído rede subterrânea, tinha recrutado líderes, tinha treinado pessoas. Tinha usado sua posição de traidor para construir resistência. A rebelião durou 3 horas. Quando terminou, Miguel Tavares e todos os feitores estavam mortos. Todos os 500 escravos fugiram, não para quilombos próximos, mas para quilombos distantes, rotas que Domingos tinha mapeado por anos. E pela primeira vez na região, todos conseguiram. 500 escravos, todos livres. Domingos os liderou até o quilombo, depois desapareceu. Alguns dizem que foi para outro lugar, recomeçar o processo, fingir ser traidor de novo. Outros dizem que finalmente se aposentou, que viveu seus últimos anos em paz. Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é certa. Domingos provou algo perturbador, que às vezes a melhor resistência é parecer o pior traidor, que às vezes ser odiado pelos seus é o preço da vitória, e que obediência ao sistema pode ser a máscara perfeita para destruí-lo por dentro. Você acabou de passar 1h30 ouvindo histórias que a maioria dos brasileiros nunca vai ouvir. Histórias que não estão nos livros didáticos, que não aparecem em documentários, que foram ativamente apagadas da memória nacional. Por que foram apagadas? Porque elas são perigosas. Não perigosas no sentido de violência física, mas perigosas ideologicamente. Vamos conectar tudo agora. Luiz, Maria Joaquina, Benedita, Joaquim, Domingos. 5 pessoas, 5 estratégias diferentes, mas um princípio comum. Paciência é poder. Obediência é camuflagem. Inteligência vence força. Essas 5 pessoas representam milhares, talvez dezenas de milhares de escravizados que usaram métodos similares ao longo de quase 4 séculos de escravidão no Brasil. A história oficial te ensina que resistência à escravidão era sobre rebelião aberta, sobre Zumbi e Palmares, sobre fugas dramáticas. E essas histórias são importantes, são reais, são heróicas, mas representam apenas fração da resistência total. A maior parte da resistência era silenciosa. Envenenamentos que pareciam doenças, sabotagens que pareciam acidentes, manipulações que pareciam coincidências, fugas planejadas com precisão cirúrgica, infiltrações que duravam décadas.
tudo feito por pessoas que os senhores consideravam obedientes. E isso criou paranoia enorme. Os senhores de engenho viviam com medo constante. Medo de que o escravo que servia sua comida estivesse envenenando. Medo de que o escravo que administrava seus papéis estivesse sabotando. Medo de que o escravo que parecia mais leal fosse, na verdade, o mais perigoso. Esse medo tinha nome: haitianismo. Referência à Revolução Haitiana de 1791 a 1804, onde escravos massacraram senhores e criaram República Negra Independente. Elite brasileira tinha terror absoluto de que isso acontecesse aqui. E esse terror não era infundado, porque tentativas existiram, muitas tentativas. A revolta dos malês em 1835, muçulmanos escravizados alfabetizados em árabe que planejaram tomar Salvador. A revolta da Chibata em 1910, já no século XX, marinheiros negros se rebelando contra tratamento brutal. E centenas de conspirações menores, algumas descobertas, muitas não. Esse medo moldou o Brasil. Moldou políticas de branqueamento, importação massiva de europeus para diluir população negra. Moldou violência policial, controle através de medo e opressão. Moldou estruturas sociais, segregação, não oficial, mas muito real. E moldou educação, apagamento dessas histórias dos currículos escolares. Porque admitir que escravizados eram estrategistas geniais, que eram pacientes, que eram capazes de fingir obediência por décadas enquanto planejavam vingança? Admitir isso seria admitir humanidade completa. E se você admite humanidade completa, fica impossível justificar escravidão. Então, essas histórias foram enterradas, substituídas por narrativas mais seguras. Escravos como vítimas passivas que sofreram e eventualmente foram libertados por bondade de abolicionistas brancos. É narrativa mais confortável, menos assustadora e completamente falsa. A verdade é que a abolição foi conquistada, não dada. Foi conquistada através de séculos de resistência, de todas as formas. Rebeliões que foram esmagadas, mas que assustaram senhores. Quilombos que custaram fortunas para destruir. Fugas constantes que tornaram a escravidão cada vez mais cara. Envenenamentos e sabotagens que aumentaram custos operacionais. E pressão internacional que só funcionou porque resistência interna tinha tornado o sistema insustentável. Lei Áurea de 1888 não foi gesto de bondade. Foi reconhecimento de que escravidão tinha se tornado economicamente inviável e socialmente perigosa. Foi reconhecimento de derrota. E os obedientes tiveram um papel crucial nessa vitória. Porque enquanto rebeldes óbvios eram mortos ou capturados, obedientes continuavam envenenando, sabotando, planejando, fugindo. Continuavam sendo invisíveis e mortais. Agora deixa eu fazer pergunta difícil. Essas pessoas, Luiz, que queimou família viva, Maria Joaquina, que envenenou, Benedita, que manipulou irmãos para se matarem, eram heróis ou assassinos? Não vou te dar resposta, porque não existe resposta simples. O que vou te dar são fatos. Fato 1. Eles viveram sob sistema que os considerava propriedade, não humanos, coisas. Fato 2. Não tinham acesso à justiça, não tinham direitos, não tinham proteção legal. Fato 3. Eram estuprados, torturados, assassinados com impunidade total. Fato 4. Suas famílias eram destruídas, seus filhos vendidos como gado. Fato 5. Quando você remove todas as opções civilizadas, quando desumaniza completamente, violência se torna única linguagem possível. Então pergunto, a culpa é de quem usa violência para se libertar?
ou de quem criou o sistema que tornou essa violência necessária. Você decide, mas decide sabendo o contexto completo, sabendo que resistência é muito mais complexa que livros ensinam. Se você chegou até final deste vídeo, você faz parte de um grupo muito raro. Pessoas com paciência para entender que história não cabe em 10 minutos, que realidade é complicada, que passado ainda ressoa no presente. Se inscreve no canal Segredos da Senzala. Toda semana eu trago histórias que a versão oficial escondeu de você. Ativa o sininho, porque próximo vídeo vai ser sobre Revolta dos Malês, como escravos muçulmanos alfabetizados quase tomaram Salvador, como planejaram por anos e como foram traídos por detalhe que ninguém esperava. Me responde nos comentários, qual dessas 5 histórias te impactou mais? Luiz, Maria Joaquina, Benedita, Joaquim ou Domingos? E segunda pergunta, por que você acha que essas histórias foram apagadas da educação brasileira? Eu leio todos os comentários e respondo a maioria. Até próximo vídeo. E lembra, a história que não te contam geralmente é mais importante que a que contam. Os escravos mais obedientes não eram os mais submissos, eram os mais inteligentes e os mais perigosos.